Olá, povo, olá, pessoal aí da comunidade do Amor do Lins, a igreja, é, essa comunidade que nós pertencemos. É um prazer compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus tem dado para a gente nesse tempo. Eu espero que nessa gravação, né, essa palavra chegue a vocês num tempo bom, com o coração saudável, com o coração e o corpo saudável, né? Eu sei que às vezes é um tempo de tristeza, né? Nós temos chorado e em meio à tristeza nós nos alegramos. Essa ambiguidade que é natural daqueles que vivem com Jesus, sabendo que no meio da tristeza a gente está sempre alegre. Então eu espero que essa palavra encontre vocês assim. Eu estou gravando de casa, então se eventualmente tiver algum som estranho, é natural, é a natureza dos acontecimentos domésticos aqui. Então, essa semana, né, nós estamos, na verdade esse mês, nós estamos falando sobre a parábola do semeador. E é sobre esse assunto, logicamente, que eu vou me ater, vou me manter e compartilhar com vocês sobre algum aspecto específico para essa semana. Então, eu sei que vocês já conhecem, já leram um texto, e eu vou repetir a leitura desse texto para solidificar, confirmar, né, sedimentar no nosso coração. Essa parábola ela é registrada pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, registram essa história, esse tempo que Jesus falou e impactou. Eles registram esse acontecimento, né? Essa parábola. Eu vou ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 15, que diz assim, olha: certa vez aglomerou-se uma grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábolas: o semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando deu fruto a 100 por um. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram: o que significa esta parábola? Ele respondeu: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são as que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão frutos que cheguem a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Essa é o texto que nós estamos abordando esse período, né? Deixa eu fazer uma parte introdutória aqui, um comentário sobre esse texto que eu acho que é de
significativa importância, pelo menos para alguns. Primeiro, o fato de Jesus estar ensinando por parábolas, né? Eu sei que a maioria de vocês já sabem que parábolas são histórias que têm a ver com a vida cotidiana, com o dia a dia deles, né? Daquela população. As parábolas têm significado para as pessoas porque elas contam histórias simbólicas, né? Através de acontecimentos da vida normal. Jesus não faz uma novidade sobre isso. Os rabinos, naquela época, já tratavam isso com parábolas, né? As parábolas impressionavam, na verdade, as parábolas de Jesus eram impressionantes, elas impressionavam a todos, mas só aqueles que o procuravam tinham, assim como os discípulos, podiam entender os mistérios, né, do reino de Deus. Vocês veem nessa história especificamente, os discípulos foram indagar a Jesus, né? As parábolas mostravam exatamente a condição espiritual daqueles religiosos da época, serviam para mostrar a condição do coração daquele povo e dos religiosos da época, daqueles líderes. Eles eram incapazes eles ouviam a história, talvez entendessem a história, mas eram capazes de perceber, de codificar Jesus, de entender quem era Jesus. A dureza do coração deles fazia com que eles não percebessem quem era Jesus, o significado das palavras de Jesus, né? E Jesus parecia fazer uma provocação, né? As parábolas parecia assim, tipo, perceber ou testar a receptividade daqueles que ouviam. É lógico que eles ouviam a história, logicamente que eles entenderam, poxa, tem um significado na vida deles, né, para eles. Mas, na verdade, só quem se aproximava de Jesus conhecia ou era capaz de chegar ao discernimento, ou a compreensão, o discernimento do reino de Deus, uma compreensão mais profunda. Me faz até lembrar da história do C.S. Lewis, né, do leão guarda-roupa, a feiticeiro leão guarda-roupa, que ele menciona uma coisa semelhante a essa. Ele diz que, embora se conheça a história, embora a feiticeira conhecesse as leis, ela não conhecia um significado mais profundo dessa lei, né? Enfim, quem leu o livro ou viu o filme vai entender, né? Então Jesus utilizava assim dessas parábolas, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que as parábolas, elas têm significados muito próprios, né? Uma parábola tem um significado, né? Elas não têm... É comum, às vezes, pegarmos uma parábola e destrincharmos, pegar uma série de pontos ali em volta da parábola, mas uma parábola tem um significado intrínseco, completo, né? Assim, os detalhes que circundam ali eles chamam de contribuições semi-alegóricas, né? São coisas que contribuem para aquele significado principal, né? A parábola, por exemplo, essa parábola aqui, é uma parábola que trata dos solos. A gente não fala sobre o semeador, né? O semeador saiu a semear, mas pode ser Jesus, mas o foco não é exatamente o que. O foco são os solos. Essa parábola está tratando especificamente dos solos. E o solo é uma condição do coração humano, né? Logicamente, você já deve ter ouvido, sim. A gente traduz como uma percepção das pessoas que ouviram o evangelho e não são crentes, ou não são... Como está o coração delas? Tem uma verdade sobre isso. Mas também tem uma verdade sobre o coração de cada um de nós, no momento em que ouve a palavra. O estado do coração naquele momento. Eu, na minha vida, sou capaz de identificar alguns estados do meu coração quando ouvi a palavra de Deus, quando a palavra pousou no meu coração, né? Enfim,
o coração da gente pode ser avaliado, e é isso parece que Jesus está trazendo, como está o coração à medida que a palavra repousa nele. Esse texto mostra 4 condições do coração da gente. Ele pode ser um solo duro, um solo de caminho, né? Um solo à beira do caminho, um solo pisado, um solo difícil, e que Satanás, né? Os pássaros vêm e levam, e Jesus diz que o Satanás arrasta, leva embora. Um solo rochoso que, embora a semente caia e experimente algum crescimento, mas não tem profundidade, não tem umidade, não é capaz de subsistir, e vem a tribulação, vem a dificuldade, perde a relevância, né? A palavra morre, não frutifica. E o terceiro estado do coração é quando o nosso coração, a semente cai entre os espinhos, né? Que é o que a gente vai falar hoje. E o último estado é uma terra boa, né? Fértil, fofada, que recebe a mensagem, né? E frutifica. Bom, a palavra cai num solo, e nesse solo ela cresce, né? A palavra cresce entre os espinhos. O que significa isso? Jesus mesmo dá a resposta. Ele diz, o que caiu entre os espinhos são os cuidados do mundo, né? As preocupações com as coisas, as riquezas e os deleites da vida, as ambições, e eu estou usando assim alguns sinônimos, né? Alguns que tem, em Mateus menciona de uma forma, né? Detalhe, eu compreendi essa palavra de uma forma, e Marcos de outra, e Lucas de outra. Então, são assim, os cuidados, as riquezas e os deleites da vida que crescem junto com a palavra, que assumem e sufocam a palavra, fazendo com que com que a gente, com que esse coração não dê frutos, né? Bom, a gente está dizendo então que cuidados e preocupações são prejudiciais no coração da gente. É isso que Jesus está dizendo. Olha, a preocupação é uma pré-ocupação, é uma percepção de que você está se ocupando antecipadamente de alguma coisa que pode até não acontecer. Essa é uma preocupação. Jesus sabia disso, e a gente traduz às vezes isso como uma ansiedade, né? Jesus sabia disso no capítulo 6 de Mateus. Ele aborda esse tema e ele diz assim, olha, vocês dizem assim, olha, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? E Jesus diz assim, olha, essa preocupação é uma preocupação ele usa o termo dos gentios, daqueles que não conhecem ao Senhor, que não conhecem a Deus. As preocupações, os cuidados desse mundo, eles sufocam porque eles são uma revelação da nossa incapacidade de crer que Deus é bom e que cuida e que trata de nós. Ele diz assim, olha, disso Deus sabe, Deus conhece. Mateus registra assim, desses detalhes, Deus busca em primeiro lugar, e ele completa, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas são acrescentadas, as demais coisas são tratadas. Deus é bom e Ele cuida da gente. A preocupação no nosso coração, ela abafa, ela sufoca, e ela só tende a aumentar, a menos que a gente lance sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. A gente precisa lembrar que Deus é bom. A outra questão é a riqueza, são as riquezas. E será que Deus condena os ricos?
Essa é uma abordagem interessante, que quando a gente olha, por exemplo, nos evangelhos, a gente vai ver Jesus, às vezes, confrontando pessoas ricas, como aquele jovem rico, e depois dizendo que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas, paralelo a isso, a gente vai ver Jesus sendo apoiado por pessoas ricas. No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 8, logo no início, fala das mulheres que eram assim, de condições, né, que apoiavam, sustentavam e davam suporte a Jesus com suas riquezas. A questão, então, não é a riqueza pode sufocar a palavra, o frutificar da palavra na gente, sim, se ela ocupa o centro das nossas atenções, se ela é o alvo da nossa busca. Ainda em Mateus, Jesus, no capítulo 6 mesmo, no versículo 19, eu vou ler aqui, ele diz que se aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, a questão é que a gente não pode se sustentar ou se garantir nas riquezas, que, na verdade, é isso que acontece com, assim, que é a crítica com as pessoas ricas. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, diz assim, olha, não ajuntem tesouros na terra, onde traça e ferrugem as consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Na verdade, a questão é, o que você considera tesouro mesmo? O que a gente considera tesouro? O que eu e você? Porque se nós considerarmos o Senhor como um tesouro precioso, imagina, é possível você ter dinheiro e ter bens, mas o teu tesouro de fato, o meu tesouro de fato, é o Senhor Jesus. É a pedra preciosa, é o reino de Deus. E isso é o nosso tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A outra coisa que Jesus diz que sufocam os deleites da vida, né? São as ambições pessoais. São todos os tipos de ambições pessoais, né? A pergunta será que a gente não pode mais sonhar? Os nossos sonhos conflitam com a vontade de Deus? Ah, sim, muitas vezes é verdade. Mas não quer dizer que nossos sonhos são sempre conflitantes. Os nossos sonhos, não poucas vezes, aliás, os nossos sonhos sempre devem estar alinhados com a vontade de Deus. É verdade que seguir a Jesus muitas vezes, na verdade, seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. Mas não é negar a sua vontade, não é jogar fora a sua vontade, não é uma aniquilação da vontade. Quem faz isso é o budismo, né? Que quando você aniquila completamente as suas vontades, você entra no nirvana, né? Não é isso que Jesus está dizendo. É negar-se a si mesmo, dando-se a si mesmo. Esse é um assunto muito, muito legal, que não dá para a gente abordar agora aqui, mas que Jesus nos convida a segui-lo, negando-se a si mesmo. Mas o que a gente está fazendo? A gente está transformando a nossa vida em glória e honra para Ele. A gente está submetendo sonhos e desejos a Ele. Nossos prazeres, ou o nosso prazer, tem que estar concentrado em Deus, no Senhor. É o que o salmista diz, olha, na tua presença há plenitude de alegrias e delícias perpetuamente. Buscar prazer e deleites em outro lugar é menos do que isso, sempre menos do que isso. Então, em nenhum lugar há prazer e alegria permanente, constante, completa e perpétua. Então,
as nossas ambições, a nossa... a gente tem que submeter à vontade de Deus. Essa questão da ambição ou dos deleites da vida, muitas vezes nos leva a, eu vou usar um termo assim, a coxambrar a palavra de Deus, as nossas vontades, né? Ajustar o que a palavra diz à nossa vontade. Isso leva a um fracasso, a ruína, a um despropósito e, logicamente, a uma vida infrutífera, porque é a palavra que nos molda, né? Que molda o nosso coração. Uma vez o Marcos Henrique falou uma expressão muito interessante, que diz assim, olha, o que você admira com fascínio te transforma. Se a gente admira com fascínio as coisas desse mundo, a gente vai tomando a forma desse mundo. Se as coisas de Deus nos fascinam, se a gente admira isso, se a gente, né, aprecia, admira isso e está fascinado por isso, e as coisas de Deus, do reino de Deus, vão transformar a gente, né? Então, preocupações, riquezas e deleites. Esse é o que Jesus disse, que sufocam, que são os espinhos que crescem juntos e sufocam a palavra de Deus. Concluindo, Jesus nos chama para que a gente tenha uma vida frutífera. Em João capítulo 15, ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, o fruto é um resultado de nós permanecermos no Senhor, conectados à videira. A conclusão que nós chegamos é que a gente precisa estar na videira, sermos limpos e tratados, e ele diz que é a palavra que faz esse tratamento, essa cirurgia, é a palavra que ara o nosso coração quando o coração está endurecido, é a palavra que faz com que transforma aquele solo rochoso em um solo fértil, é a palavra que faz com que os espinhos sequem, né? Sejam retirados, sejam aniquilados. Ela é a palavra que purifica a gente. Então Jesus nos chama para estarmos conectados à videira. E assim a gente vai dar frutos. Os frutos, logicamente, são justiça e santidade. É verdade, a gente precisa manifestar isso, frutificar isso. Mas também discípulos, seguidores de Jesus, seguidores da gente mesmo, seguidores de Jesus, discípulos que seguem, que caminham na direção. Então, o resultado de estar conectado no Senhor são frutos. Frutos de justiça, frutos de santidade, mas frutos de pessoas também, que o Senhor vai trazendo e dando para a gente, né? E, bom, eu queria terminar com um texto que está em Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, olha, portanto também nós, visto que estamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira
há um caminho, há uma direção. Nós temos a palavra de Deus, que esse tempo, isso traga luz a vocês, que isso traga clareza, que isso traga um impacto, que esse tempo, esse mês traga um impacto nos nossos corações, e a palavra de Deus encontre em nosso coração sempre saudável, pronto, e transforme a vida da gente. Amém? De bônus, eu vou cantar uma canção para vocês. Ela diz assim: a palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Beleza.